nada podemos fazer, Espírito Santo. Por isso convidamos a Tua presença aqui, Espírito Santo. Fale aqui com cada um de nós, Senhor. Fale ao nosso coração, ao nosso espírito. Renova o entendimento, Senhor, em nome de Jesus. E que Tua graça esteja sobre nós, Senhor, nessa noite. Toca os pensamentos, o coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo, aquece os nossos corações. Aquece os nossos corações, Senhor Jesus. Sim, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. E Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis. Te entregamos nosso pra te adorar, ó dos reis. Oh, Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Sim, você nasceu para adorar Jesus. Meu prazer é te louvar. Oh, recapassorianta lamas, sorianda lamas. Obrigado, Jesus. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde glória a Deus. Aplaude Jesus, amém, igreja? Aplaude Jesus. Pode acender. Glória a Deus. Amém? Estão todos bem? Estão todos bem, igreja? Glória a Deus. Ainda bem que vocês vivem pela fé, hein? Se vocês vivessem pelo que sentissem, tá um pouquinho frio, hein? Pela fé. Amém? Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João. Abre em Hebreus, igreja.
Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 37. Todos achou, né? Todos achou? Hebreus 10, 37. Olha o que está escrito. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardar. Quem crê nisso? Que há de vir, virá e não tardará. 38. Mas o justo viverá da... E se ele recuar, a minha alma não tem prazer o quê? Nele. Fala assim, o justo viverá da fé. Agora presta atenção aqui. Que justo que é esse? O justo viverá pela fé. Ó, repare que não está falando o ímpio, não está falando uma pessoa carnal, mas está falando uma pessoa justa. O justo viverá pela fé. Entende isso? Uma pessoa justa. E o que nos tornou justo? Esse justo é eu e você. Fala assim, eu preciso me ver como uma pessoa justa. Senão, eu não consigo viver pela fé. Está compreendendo isso? Ó, está falando que o justo viverá pela fé. E eu e você foi justificado por intermédio de Jesus. Entende? Ó, no Antigo Testamento, os homens, para ser considerados justos, eles tinham que praticar as obras da lei. Pensa assim, uma pessoa que está na igreja há muito tempo, há anos, e ainda essa pessoa não se vê como uma pessoa justa. E ela pega a lei do Antigo Testamento e tenta cumprir, para ela se sentir uma pessoa justa. Está conseguindo compreender isso? Aí pensa um outro lado. Chegou uma pessoa 2 dias na igreja. Aí ele ouve o evangelho falando que a justificação é por intermédio da fé. Essa pessoa crê no evangelho e ela passa a viver como uma pessoa justa, porque ela creu em Jesus. Está compreendendo? Por isso que eu estou falando, vocês precisam se ver como uma pessoa justa. Mas como assim, pastor? Se praticamente eu fiz uma maldade há 2 horas atrás, se eu fiz isso, aquilo, alguns minutos atrás, está compreendendo? Isso não impede, entende? Isso é só um processo de santificação. Fala assim, eu sou considerado justo. Fala assim, por causa da fé. Fala assim, da fé. Vocês estão conseguindo compreender? Então eu e você não se torna justo pelas coisas que nós praticamos, mas pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Teve um homem no Antigo Testamento que foi considerado justo antes mesmo de praticar as obras da lei. Quem conhece ele? O pai da fé, Abraão. Ele foi considerado justo antes mesmo de ter as leis de Moisés. Por que ele foi considerado justo? Não era porque ele fazia as coisas tudo certinho, mas foi porque ele creu em Deus. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado para justiça. Vocês conseguiram compreender? Ó, abrem Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 10. Ó, vocês acabou de ler que o justo viverá da... Olha o que esse versículo vai falar. Romanos 3, 10. Igreja, tem coisas incríveis disponíveis na graça. Mas se eu e você não entender e viver pela graça, a gente não vai receber, não vamos tomar posse. Olha o que está escrito, Romanos capítulo 3, verso 10. Vamos ler a partir do verso 9. Olha o que está escrito. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como o que, igreja? Gregos, todos estão debaixo do P10. Como está escrito, o que, igreja? Não há um justo se, como está escrito. Lá atrás em Salmos estava escrito que na terra não tinha nenhuma pessoa justa. Olha aí, não tinha nenhuma pessoa
justa. Aí agora a gente acabou de ler em Hebreus que o justo viverá da fé. É incrível isso, igreja. Eu e você foi considerado justo perante Deus pela nossa fé. Está conseguindo compreender isso? Simplesmente pelo simples ato de você crer em Jesus, você se tornou uma pessoa justa. Entende? E agora a sua maneira de viver é baseado na fé. A gente já vai entrar aqui. Olha a continuação. Eu quero que vocês vá para o versículo 27. Aí mesmo, onde vocês estão. 27. Onde está logo a jactância? Ou o orgulho? É por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei Fala assim, a fé é uma lei. Está conseguindo compreender? Está falando onde está o orgulho do homem ser justificado. O povo judeu, eles se orgulhavam porque eles eram uma pessoa justa perante Deus, porque eles praticavam a lei. Aí Paulo está falando, mas onde está o orgulho? Pelas obras da lei ou pelas obras da fé? Ou pela lei da fé? Está conseguindo compreender? Não tem nenhum Olha o 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras do quê? Da lei. Então o homem é considerado justo pela lei da fé e não pelas obras ou pelas práticas da lei. Corre aqui, vem cá, Douglas. Vou ilustrar aqui para vocês bem simples. Paulo está escrevendo essa carta aí, igreja, para um povo judeu e para um povo o quê? Grego. Olha o que Paulo está falando para eles. Os judeus pensavam que eles eram considerados justos perante Deus pelas obras da lei. E esse daqui estava praticamente aprendendo que era considerado justo pela fé. Aí Paulo escreveu essa carta aí. Ele está falando, pensa o Igor, com a lei de Deus, tentando ser considerado justo, porque ele não entendeu o propósito da lei. Pensa assim, ele tentando praticar todas as coisas certinho, para daí então ele chegar perante Deus e ser considerado uma pessoa justa. Está conseguindo compreender? Fala assim, esse não era o propósito da lei. Qual que era o propósito da lei? É mostrar para o Igor que ele não tem capacidade de cumprir a lei de Deus. Mas ele precisa de Jesus. Estou só simbolizando aqui, amém? Ele precisa de Jesus para ser considerado uma pessoa justa perante Deus. Está conseguindo compreender? Aí essa carta que você está acabando de ler, Paulo está falando assim, para os dois. Vocês não conseguiram compreender ainda, que a justificação não é pelas obras da lei. Você não precisa ficar se vangloriando, porque você pratica a lei tudo certinho. Pensa assim, o Igor, mesmo cumprindo toda a lei, Deus olha para ele e não considera ele como uma pessoa justa. Vocês estão conseguindo compreender? Porque nós somos considerados uma pessoa justa pela fé em Cristo pela obra de Jesus. Vocês conseguiram compreender isso? Sim ou não? Pode sentar. Amém? Vocês conseguiram compreender, igreja? Então agora eu e você precisa se ver como uma pessoa justa. Está conseguindo compreender? Sim ou não? Amém? Olha a continuação. Ah, meu Deus. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé e sem as obras da lei. Conseguiram compreender isso, igreja? Sim ou não? Fala assim, eu sou justo. Quem aqui já creu em Jesus? Quem aqui já confessou Jesus? Perante Deus você é uma pessoa justa. Pastor, mas e o pecado que eu cometo? É aquilo que eu faço. Você está em processo de santificação. Presta atenção. Vocês não precisam mais de arrependimento, entre aspas. Vocês precisam agora de se santificar. Agora uma pessoa que é pecadora, que não foi considerada uma pessoa justa perante Deus, ela precisa de se arrepender. Que simples. Sim ou não? Fala assim, eu sou justo perante Deus. Igreja, se você compreender isso, tudo muda. Você vai começar a viver a graça de Deus. E tudo que tem pela graça, você só toma posse pela fé. Presta atenção, se nós tomamos posse da vida eterna pela fé, se nós somos considerados justos pela fé, imagina o que a gente não pode receber de Deus pela nossa fé, igreja. Está conseguindo compreender? Sim ou não? Agora abre lá em 1 João.
oração do justo tem o que, igreja? Hã? Deus tem prazer, igreja, em responder a nossa oração. Que a oração do justo. A oração tem muito efeito. Olha aí, 5, versículo 4. Agora nós estamos debaixo de uma nova lei. Fala assim, eu vivo debaixo de uma nova lei. Olha que incrível isso. Esses dias eu estava ouvindo um piloto de avião. E ele começou a explicar. Ó, igreja, que lei que está sendo cumprida aqui, ó. Ó, presta atenção. Ó. Que lei que está sendo cumprida aqui? Ó. Que lei que está acontecendo aqui? Da gravidade, sim ou não? Aí o rapaz foi questionado por um homem. Falou assim, como que o avião vai lá pro céu? Com aquele peso todo, aquela multidão de pessoas e não acontece nada. Se você pega até uma canetinha, que você está vendo aqui, cai no chão. Aí ele começou a explicar. Ele falou assim, sabe quando o avião vai decolar? Quem já viu que ele vai? Quem já viu? Quando ele começa a decolar, igreja, ele acessa uma nova uma nova lei. Vocês estão conseguindo compreender? Igreja, quando nós cremos em Cristo, nós está em uma nova lei. E essa lei, igreja, se você compreender, meu Deus, está conseguindo compreender? Então o avião consegue voar. E ele começou a explicar. Não sabe o que é? Porque quando o avião pega aquele embalo e as asas dele começam a sentir aquele vento, eles acessam uma nova uma nova lei. E a Bíblia diz que nós já não estamos mais debaixo da lei do passado. Agora a gente está debaixo da lei da fé. Vocês estão conseguindo compreender? A graça de Cristo está sobre você. Está conseguindo compreender, igreja? E essa nova lei nos faz andar acima das circunstâncias. A nossa fé nos dá capacidade de andar acima das circunstâncias naturais. Porque a gente acessou uma nova uma nova lei. A lei do Espírito de Deus. Está conseguindo compreender, igreja? Sim ou não? É o que a gente vai começar a falar aqui agora. Fala assim, a minha fé me dá capacidade de andar acima. Fala assim, acima das circunstâncias natural. Fala assim, e terrena. Estão conseguindo compreender? Olha aí, nós vai decolar aqui agora, hein? Nós vai decolar, hein? Olha o que está escrito aí, igreja, no 4. Porque 1 João, capítulo 5, verso 4. Olha o que está escrito. Porque todo o que é nascido de Deus vence o que, igreja? Vence o que? E esta é a vitória que vence o que, igreja? O que é que vence o mundo? O que vence a circunstância natural que a gente passa nesse mundo? O quê? A dificuldade que você passa muitas das vezes. O que vai vencer? A sua fé. A sua fé te faz andar acima das circunstâncias. Olha o 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Presta atenção, não, é inegável isso. Quem lembra que Jesus falou, no mundo vocês terão o quê? Mas, tem de bom? Eu venci o quê? Quem quer vencer o mundo aqui? Quem quer vencer a circunstância que talvez você esteja passando, ou você passe? Está conseguindo compreender? Jesus falou, eu venci o quê? O mundo. Eu e você também vai vencer, igreja. Agora volta lá em Isaías. Vocês conseguiram compreender isso aqui? Nós vivemos na realidade da fé, igreja. Isaías 43. A fé que vence as circunstâncias, igreja. As situações, as dificuldades. É a nossa fé que vence isso. Olha o que está escrito aí. Isaías. Tá, se quiser colocar aqui pra gente. Isaías 43. Verso 1. Eu vou pegar a chave. Quem lembra das 3 chaves que o apóstolo falou aí? Quando? Ixi. Quando o quê? Não, fala de novo. Quando o quê? Ixi, apóstolo. Igreja, o apóstolo entregou 3 chaves aqui pra gente, sim ou não?
Mateus 6. Quando, o quê? Quando você ofertar, quando você orar e quando você jejuar. Eu vou pegar esse ganchinho dele aqui, nesse versículo. O quando. Fala assim, quando. Lembra que eu estou falando para vocês? A nossa fé vence a circunstância terrena. Isso é um sinal que vai acontecer o que com você? Você vai passar. Ninguém pegou. Igreja, a única coisa que garante que a gente vai vencer as circunstâncias terrena e natural é a nossa fé. Eu estou pregando aqui para pessoas maduras no espírito também. Não fique com medo. Quem já criou aquele mundo imaginário que você pensa que você nessa terra, vai ser intocável. Presta atenção. A gente vai ler o que a palavra de Deus diz. Amém? Olha o que está escrito. Mas agora, assim diz quem, igreja? A gente já vai entrar na chave aqui. Presta atenção, hein? Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Quem lembra que Jacó era um enganador, um mentiroso? Amém? Depois se tornou Israel. Não, porque eu te remi, ou salvei vocês, ou resgatei vocês. Chamei-te pelo teu, tu és o meu, tu és meu. Agora a chave vai começar a entrar aqui. Fala assim, a minha fé. Antes da gente ler a chave aqui, as coisas aqui eu já estou te mostrando antes. Fala assim, a minha fé vai me fazer vencer as circunstâncias, as situações terrenas. Pula no 2. Olha aí a chave, igreja. O quê? Calma aí. Olha aí, tem 3 chaves aqui também. Eu peguei o apóstolo pregando, eu vou falar aqui a mesma coisa. Chave. Amém? Quando passares pelas águas, o que vai acontecer? Calma aí. Quando passarem pelas águas, estarei com... pelos rios, eles não te submergirão. Sabe? O batismo, ser submergido. Você não vai se afogar. Vou falar palavras resumidas. E quando... Tem 3 quando. Quando passares. Quando passares. Quando? Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. O que Deus está falando? Eu vou te deixar imutável nessa terra. Você não vai passar por nenhuma circunstância. O que Deus está falando? Você vai passar. Mas, igreja. Glória a Deus. Igreja, pega isso no seu espírito. Está conseguindo compreender? O que Deus está falando? Eu não vou livrar vocês. De você vai passar. No mundo você vai ter aflição. Mas saiba de uma coisa. Quando você passares pelas águas, eu vou estar com você. Está conseguindo compreender? Quando você passar pelo rio, pode ficar tranquilo. Essa circunstância não vai afogar você. Está conseguindo compreender? Porque Deus está com você. Eu estou com você, está falando aqui o Senhor. Está conseguindo compreender, igreja? Quando você passar pelo que, igreja? Tem 3 estágios aqui da circunstância, hein? Fala assim, água. Fala assim, água. Rio. E fogo. Passar por uma água é simples, sim ou não? Pode ter uma poça de água que você passa. E o rio? E o fogo? As pessoas têm medo do fogo, né? O que eu quero que você entenda aqui, igreja? A primeira coisa, que Deus está com você. Ele não abandona você. Deus, Ele não te pega, te coloca em uma circunstância difícil e abandona você. Ele está com você. Está conseguindo compreender isso? Ele está com você. Pastor, mas Ele não vai me tirar da situação. Ele está dentro da situação com você. Olha aí, tem pessoas que querem... eu não vou passar por nada nessa terra. A gente vai ler aí, viu? Já pegaram aí, né? Por isso que é... Igreja, fala... água. Fala assim, rio. Fala assim, fogo. Porque a gente passa por fogo e não queima, igreja. O
O fogo habita em nós. Hã? Ah, vocês vão pegar. O Pedrinho pegou. O fogo habita em você, igreja. Fogo do Espírito habita em você. Primeira coisa, presta atenção, olha que clareza. Quando você está passando por uma situação difícil, uma circunstância difícil, muitas das vezes você não consegue ver o agir de... Fala assim, Deus opera. Trabalha de forma invisível. Fala assim, invisível. Abre sua Bíblia em Eclesiastes. A gente já vai ler aqui. Ó, igreja, é porque aqui, ó. Se você colocar um tema aí, tá, Thaís tá ali. Vai colocar a fé que vence as circunstâncias. As situações, as dificuldades. E o primeiro tópico aqui que eu estou colocando é que Deus está conosco na dificuldade. Repare isso. Deus está conosco. Pastor, mas ele está, mas eu não consigo ver. Olha o que está escrito. Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Coloca aqui, Thaís, pra gente. Eclesiastes. Capítulo... E igreja? Vamos ler aqui. Para não tomar o tempo. Olha aqui, presta atenção aqui. O que está escrito? Tu não sabes qual o caminho do quê? Do vento. E nem como se... Calma aí. Tem como a gente identificar hoje o caminho do vento? Sim ou não? Tem como? Quem nunca soltou um pipa aí? Nunca soltaram, não? Ah, não. Tem nenhum pipeiro aqui não, né? Nunca soltou, não? Ah, glória a Deus, o Jefferson. Nunca soltou, não, Pedrinho? O Igor já soltou comigo. Como que você vai? Você não identifica, não, o caminho do vento? Deixa eu ver para onde o vento... Leva ali para mim, Igor. Hã? Eu acabei de identificar para onde o vento está batendo. Tem como identificar. Você já vai conseguir entender o que esse versículo quer dizer. Ó, assim como sabes qual é o caminho do vento. E nem como forma os ossos no ventre da que está. Olha isso, daí eu passei há 1 ano atrás. Passei com a Dani. Ó, nem como se formam os ossos no ventre do que está grávida. Assim também sabe as obras de... Faz todas as... Tá dando 2 exemplos aqui. Assim como nós não sabemos o caminho do vento, mas tem como a gente identificar para onde o vento tá batendo. E também, assim como a gente não sabe como os ossos crescem dentro do ventre da mulher. Tem até ultrassom hoje aí, né? Para tentar ver. Mas do mesmo jeito, eles podem fuçar, podem mexer, mas não vai entender. Porque não tem como saber. O que está falando aqui, igreja? Invisível. Você consegue ver o vento? Você consegue identificar para onde ele está, mas você não consegue ver. Você consegue ver a criança dentro do ventre? Os ossos como está nascendo dentro do ventre? É de forma Não tem uma mulher grávida aqui não, né? É de forma Ó, as irmãs aí, não vou nem profetizar, hein? Eita, a não ser que tem pessoa estéril aqui. Tem alguma mãe estéril aqui? Se tiver aí, o Espírito Santo está produzindo dentro de você a criança, hein? Vocês creem nisso, igreja? Então presta atenção. Não tem como a gente ver. Tá falando o quê? Que Deus opera de forma Fala assim, Deus opera de forma invisível. Isso significa o quê? Que você não vai ver. Isso significa o quê? Que muitas das vezes você não vai entender. É mentira do homem que fala assim, eu sei como Deus vai fazer. Mentira. Você pode saber que Deus quer fazer. Agora, como Ele vai fazer, você não sabe. Sabe compreender? É a mesma coisa de estar um paralítico ali. No meu coração eu sei que Deus quer mas eu não sei como Ele vai Eu não sei. Ó, você ouve diversos testemunhos. Tem pessoa que leva a toalhinha, coloca no olho, é curado. Sim ou não? Leva o paninho, é curado. Por quê? Deus tem a sua maneira de operar. Não está no controle do homem. Estão conseguindo compreender? Mas a questão é que Ele está agindo. Por isso que nós temos que cultivar a nossa fé. Amém, igreja? Conseguiram? Agora volta lá em Daniel. Fala assim, Deus está operando aqui, hein? Fala para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, você não está vendo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Não estou brincando não. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Fala assim, você não está vendo. Mas Deus está operando. Fala assim, você não está vendo. Mas Deus está operando. Amém? Fala assim, creia somente.
Vocês creem, igreja? Deus está operando aqui hoje, hein? Você que está orando aí, talvez pelo seu marido, você não está vendo, Deus está operando. Você que está orando pela sua empresa, aí você não está vendo, mas Deus está operando. Ele age de forma invisível aos olhos humanos, mas Ele está operando. Amém? Oh, Espírito. Daniel, capítulo 3. A gente falou de água, do quê? Rios e o quê? Será que é verdade mesmo que Deus está com a gente nisso tudo? Daniel, capítulo 3. Eita, glória a Deus. Pode colocar aqui, Thaís. Capítulo 3, verso 15. Olha aí, igreja, o que está escrito. A gente vai pular aqui. Mas olha o que está escrito. Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, ou seja, os sons dos instrumentos, para vós prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, se a não adorardes, serem lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ar. E quem é, olha que má pergunta que fez esse rei aqui. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas? Quem lembra dessa passagem aqui, o contexto? Estou pulando aqui. Foi estabelecido um mandamento. Que quem não se prostrasse, quando ouvisse o som dos instrumentos, ia ser lançado na fornalha de fogo ardente. Aí 3 meninos. Olha o perigo. Às vezes a gente vê meninos e pensa que é menino. Amém? Do lado de fora. Mas dentro tem uma fé, hein? Está conseguindo compreender? Sim ou não? Aí 3 meninos. Eu creio que os meninos estão aqui hoje. Você é um, Igor? Eu creio que os meninos estão aqui hoje. Aí 3 meninos, igreja. Ouviu esse mandamento. Tem que fazer o quê? Quando o som tocar, toca aí. Se prostrar perante outro Deus? Qual foi a promessa de Deus quando você passar? Meu Deus. Olha o 16, igreja. Responderam o Igor. Quem é esse? Vamos ler aqui, igreja. Responderam Sadraque, Mesaque e o que, igreja? E disseram ao rei Nabucodonosor. Ah, meu Deus. Tomara que esses meninos se levantem aqui. Eu profetizo no espírito, igreja. Eu profetizo que vai ter além de 3 meninos aqui hoje. Profetizo no espírito que vai ter além de 3 meninos aqui hoje. A igreja Templo Mundial da Graça vai ser esses 3 meninos aqui. A circunstância vai vir, mas nós não vai se prostrar. Ah, meu Deus. Necessitamos de te responder sobre este negócio. Passa, Thaís. Me ajuda aí, mulher de Deus. 17. Eis. Lembra da pergunta? Quem vos poderá livrar da minha? Lembra que eu falei? Coisa difícil esse rei diz. Eis que o nosso Deus, a quem servimos. Quem serve a Deus aí? Olha que gostoso de você servir o Deus verdadeiro. A quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Igreja, parece normal isso daqui, né? Agora imagine um rei que mandava em certo país, encontra 3 meninos bocudos, né? Eu imagino ele pensando, esses b****inhos aí, kkkkkk. É vocês que vão desobedecer minha ordem? Ele falou, quem pode livrar? O menino falou. Por isso que é bom a igreja ter pessoas do seu lado que andam na mesma. Imagine se um recuasse ali. Por isso que é bom. Cultive amizades que andem na mesma fé que você. Tem pessoas cristãs que dão ouvido para ímpios. Pessoas que não conhecem o Evan. E ainda detalhe, ouve o conselho dessas pessoas. Está conseguindo compreender? Igreja, eu não estou falando para você não ouvir conselho, mas ouça as pessoas que andam na mesma fé, que tem o mesmo espírito. Imagine um olhando para o outro. Se um recuasse ali, você vai ir mesmo, Sadraque? Olha, uma fornalha, viu? Você vai ir?
Imagine quando tocou novamente o som da buzina. Se um bambeasse ali por dentro. Aumenta aí, velho. Ó, tocou. Os 3 falou que não e o quê? Imagine se um bambeasse ali por dentro. Ó, o Igor falou, você é um deles, né? Se bambear, já sabe. Não podemos cambalear, igreja, com a nossa fé. Já viu uma pessoa bêbada, como que ela anda? Sua fé deve ser assim, inabalável. Aconteça o que acontecer do lado de fora, a minha fé continua estabilizada. Hoje em dia você vê muito cristão assim. Qualquer coisinha, sua fé deve estar estabilizada. Você deve ser uma pessoa decidida no espírito. Está conseguindo compreender? Eu não olho para trás. O anjo disse o quê para a mulher de Ló? Vai e não olhe para... Sabe por que ela olhou para trás? Porque dentro dela criou uma possibilidade. Quando tem possibilidade dentro de você, quando você não é uma pessoa decidida, você recua. Você tem que ser pessoa decidida no espírito. A Bíblia diz que o nosso Deus é sim, sim, não. Passou disso, igreja. A Bíblia diz que o nosso Deus é quente ou morno. Ó, pensa um frio que tá aí hoje. Você ia gostar de tomar banho no... Mais ou menos? Quem gosta aí? Levanta a mão. Hã? Você vai tomar banho no quê? Quente, igreja. Sabe o que Deus quer? Do mesmo jeito que você toma seu banho, decidido, no quente. Deus quer que você seja assim com ele. Quente. Esses meninos aqui não foi queimado porque ele era quente com Deus. A fé desses meninos, igreja, não tinha isso. Já estava dentro deles, igreja. Está conseguindo compreender? Já estava dentro deles. Ó, eu profetizo aqui, no espírito, não vai ter pessoas aqui como a mulher de Ló. Pessoas vão vir aqui para o Templo Mundial da Graça de Deus e vão ser decididas no espírito. Está conseguindo compreender? Sim ou não, igreja? Não vai olhar para trás. Está conseguindo compreender? Você vai olhar somente para frente, para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Vamos continuar. 18. Igreja, eles falaram que Deus poderia ali. Deus pode operar no terreno, igreja. Mas olha a fé desses meninos. E se não, Deus pode livrar. Lembra a pergunta do rei? Quem poderá as minhas? Você viu que os meninos falaram, o nosso Deus vai nos livrar da sua força. Mas olha a continuação, igreja. E ainda se não, mesmo se ele não livrar a gente, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que te levantasse. Sabe o que esses meninos estão falando, igreja? Nós pode ser lançado na fornalha, crendo que Deus vai nos livrar, mas ainda que eu sei que ele tem poder para fazer, eu sei que ele pode todas as coisas, eu conheço quem ele é, mas ainda que ele não nos livrar, a gente não vai se prostrar perante outros deuses. Isso é uma fé, igreja, que busca Deus não somente para as coisas daqui dessa. É uma fé que entendeu de verdade o que é fé. A fé, ela nos faz olhar para a eternidade. Ainda que Deus não opere o que você quer aqui, ainda que Ele não faça, mas a sua confiança está nele. Sabe o que esses estão falando aqui? Se eu morrer na fornalha de fogo, eu estou salvo na eternidade. Eu vou repetir isso daqui de novo, igreja. Está conseguindo compreender? Sim ou não, igreja? Sim ou não? É a nossa fé. Paulo disse assim: se nós buscamos Cristo somente para essa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Igreja, eu creio que Deus vai livrar você da circunstância. E eu profetizo isso na sua vida. Mas eu também não posso deixar de te falar o outro lado. Ainda que Ele não livrar,
A soberania dele vai operar sobre você. Ainda que ele não fazer, continue crendo, igreja. O nosso passaporte, igreja, já foi carimbado. Ainda que o nosso corpo se desfaleça aqui, o que está te esperando lá do outro lado? O que está te esperando lá do outro lado, igreja? A glória de Deus, igreja. Abre lá 2 Coríntios. Vamos continuar? 19, olha aqui, igreja. 19, você já abre lá. 19, então Nabucodonosor se encheu de furor. Pensa esse rei, igreja, olhando para 3 meninos e fazendo assim, ó. Sabe uma pessoa irada? Então se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu sem, ou seja, o seu rosto ficou como? Vocês não vão se prostrar não, é? Tá bom então. Contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes, que se costumava o quê? A crescer. Ele ficou irado com aqueles meninos. Não somente se irou, mas ainda ele tomou uma atitude em cima da ira. Por isso que você não pode agir quando você tem ira no coração. Ele falou, vocês não vão se prostrar? Vem cá, 7 vezes mais. Eu quero que a fornalha fique 7 vezes mais. Pensa, igreja, aquele forno a lenha que você já é acostumado a ver hoje. Pensa os caras botando brasa para... Olha o ponto que a fornalha ficou quente, igreja. 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para que os lançassem no forno de fogo ardente. 21. Então aqueles homens foram atados, as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do que, igreja? 22. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha aí, igreja. Os homens amarrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Antes de chegar na fornalha, os homens que estavam levando eles morreram. Será que estava quente o fogo? Imagine o vamos abrir aqui um pouco a realidade eterna. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Imagine o fogo do inferno. Como que não deve ser, hein? Fica um sinal de alerta para vocês aí. Igreja, o inferno não é pra gente mais. Amém? Nós já estamos salvos em Cristo G. Tudo que a gente precisa agora, igreja, é continuar a nossa caminho. Não olhar para... Fica um sinal de alerta. Sabe? Quem já passou por um farol aqui? Quem já passou? Você vai ver 3 sinais lá, 3 cores lá. Qual que é? O verde é para você pá? O vermelho é para você pá? E o amarelo? Tem alguns que não ficam não, né? Quando é o amarelo já vai direto. O que eu estou falando para vocês? É só um alerta aqui. Amém? Continue sua caminhada, se santifique. Busque a graça, a comunhão com o Espírito Santo. Amém? O inferno não é para você. Está conseguindo compreender isso? Estou falando para você que recebeu a graça, a salvação e está cultivando isso. Amém? Não precisa ter medo. Fala para a pessoa que está do seu lado, não tenha medo não. Fala assim, só cultive a sua salvação. Está conseguindo compreender? Sim ou não? Olha a continuação, 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Meu Deus, que engraçado essa passagem, igreja. Dá até um tom de ironia. Não estou falando com vocês aqui. 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, igreja, e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Ué, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Não foi 3, velho? Responderam e disseram: Verdade, cara. Foi 3. Foi 3 jovenzinhos, hein? Foi 3. Ele ficou espantado, igreja. Igreja, Deus abre os olhos até dos nossos inimigos, amém? Para ver quem está com a gente. Maior. Tem pessoas aqui, daqui é pelo Espírito Santo, eu creio. Tem pessoas aqui que estão sendo atacadas pelo Espírito. Presta atenção. O Espírito Santo vai abrir os olhos do seu inimigo
Para eles verem que maior é o que está em você. Está compreendendo isso? Pessoas vão se espantar quando eles veem a realidade espiritual. Meu Deus, mas como maior? Meu Deus, tem alguém ali com ele. Está conseguindo compreender, igreja? Olha a continuação, 25. Respondeu e disse: eu, porém, vejo o que, igreja? Igreja, o Espírito Santo abriu a visão. Abriu a visão. Vocês creem, igreja, visão espiritual? Vocês não creem, não? Vocês creem de verdade? Ó, acabei de fazer assim agora, igreja. Eu vi um estádio. Vocês creem, igreja? Acho que eu vou fazer de novo. Acho que funciona, hein? Acho que funciona, hein, igreja? Hã? Acho que as paredes. Acho que funciona a visão espiritual mesmo, hein? Hã? Igreja, desejo fazer parte. Tem coisas maiores para vir, igreja. Desejo fazer parte. Tem coisas grandes aqui para se manifestar. Desejo fazer parte, igreja. Não queira ficar de fora. Olha a continuação. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos... O lindão que tem o olho, chama de fogo no olho dele, estava lá. Os meninos tudo brincando lá dentro. Amém, igreja? Ou seja, aquele fogo não causou dano algum, porque Deus estava no meio da circunstância difícil. Mas esses meninos não negaram a fé. Você quer ver Deus se levantar ao seu favor, igreja? Ande, viva, manifeste a sua fé. Não está conseguindo compreender? Não largue sua fé por nada. Permaneça estável, estabilizado na sua fé. Está compreendendo? Não negue a sua fé. Amém? Abra lá 2 Coríntios, já vou encerrar. 2 Coríntios, igreja. Segundo Coríntios capítulo 4. Igreja, você viu que a nossa fé vem em circunstância. O primeiro estágio aqui é você compreender que Deus está com você. E o segundo, fala assim, renovar o entendimento. Igreja, se você renovar o seu entendimento acerca de qualquer circunstância, tribulação, aflição que você passa aqui nessa terra, você vai passar, lembra que eu falei? Que a fé nos coloca acima da circunstância. Se você renovar o seu entendimento acerca disso, você vai andar por cima delas. Está compreendendo? Isso não vai paralisar Olha o que está escrito aqui. 4:16. 4:16. Todos achou? Todos achou, igreja? Olha o que está escrito. Por isso, não o que, igreja? Não desfale, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em... O que você tem que fazer na circunstância? Não desfalecer. Cultivar a sua fé. Caminhar pela fé. Não desfalecer. Olha agora, igreja. O 17. Coloca isso. Porque a nossa pesada... A nossa... repete, igreja, pra você pegar. A nossa o quê? E momento, tribulação, produz para nós o que, igreja? Um peso eterno de... O que você tem que fazer? Quando você estiver passando por alguma circunstância aqui, Deus está com você. Mas agora o que você precisa fazer para você não desfalecer nisso? Fala assim, renovar o entendimento. Acerca do quê? Das tribulações. Tem cristão que passa por... Leve e o quê? Qual é a primeira consciência que você deve ter na circunstância, na tribulação? Aquilo é leve.
Pastor, mas você não está na minha pele. Eu sei que já ia soar isso no ar, mas presta atenção. Sou eu que estou falando? Paulo está falando, leve. Quando você entende a eternidade, você vai passar por a circunstância da terra, vai ser leve para você. Leve e tem um prazo do que, igreja? De validade. Leve e momento. Então é isso. Quando você estiver passando por uma circunstância, você já está consciente que Deus está com você naquilo. Agora você deve estar consciente de duas coisas, que é leve e momento. Não vai ser eternamente. A tribulação é passageira. Agora o que é eterno? Produz para nós um peso. Produz para nós um peso eterno de glória muito esse. Então as tribulações dessa terra é leve e momentâneo. E o terceiro ponto aqui, está produzindo algo em quem, igreja? Está produzindo algo em você. O que está sendo produzido em você? A glória de Deus. Está conseguindo compreender? Então quando você estiver passando por algo, você vai ficar por cima da circunstância, porque você está consciente que aquilo é leve, é momentâneo, e está produzindo algo em você. O que está sendo produzido? Um peso eterno de glória. A glória de Deus, igreja, vai se revelando dia após dia, naquela situação. Para quem? Para você. Para você. A Bíblia diz, igreja, a gente vai ler aqui para encerrar, que Jesus, ele suportou a cruz, ele suportou tudo que ele viveu aqui nessa terra, porque ele ficava consciente de algo. Ele estava olhando para o gozo que lhe estava o quê? Proposto. Está conseguindo compreender? Então Jesus estava passando algo aqui na terra, mas ele andando aqui nessa terra e a consciência dele, olhando para o gozo que lhe estava o quê? Preparado. Lembra que eu falei? Agora nossa fé é uma eternidade. Ele estava passando. Ele via aquilo como coisa leve. Abre lá em Hebreus. Igreja, as tribulações, as coisas que a gente passa aqui nessa terra, é somente para cooperar, para produzir um peso de glória em você. Incrível isso. Hebreus capítulo 12. O que é a tribulação, o que é a aflição produziu em Jesus? Agora ele está lá à direita de Deus Pai, hein? Um peso eterno do quê? Olha que não foi algo momentâneo não, hein? Está lá, bem sossegado do lado do Pai, falando, olha o que eu passei lá naquela terra. Amém? Olha o que está escrito, 12:1, igreja. Pode colocar aqui. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem do que, igreja? Aqui está falando de Moisés, está falando de Abraão, está falando dos homens, que a gente tem o testemunho deles para a gente viver ainda mais pela fé. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está 2. Como que você faz, igreja? Na tribulação. Você não pode fixar os seus olhos ali. O que você vai fazer? Olhando para autor e consumador o qual, olha a consciência de Jesus, igreja, o qual, pelo gozo que lhe está, suportou o que, igreja? Desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono do quê? O que ele fez para vencer a tribulação aqui? Ficava consciente do peso de glória que ele estava para receber. Ele ficava olhando o gozo eterno. Está conseguindo compreender, igreja? Esse mesmo gozo que ficou preparado para Jesus e ele já está lá desfrutando, é o mesmo que está proposto para mim e para você. Fala assim, eternidade. É o mesmo, igreja. Está conseguindo compreender? É o mesmo. Sim ou não? É a mesma coisa. Agora nós não podemos fixar os nossos olhos na circunstância.
Mas devemos fixar os nossos olhos na alegria que está proposta, que está por vir. Conseguiram compreender? Teve um homem que estava sendo apedrejado. O primeiro Marte começou a ser apedrejado. E a Bíblia diz que de repente, Estevão, cheio do Espírito Santo, olhando fisicamente, ele estava passando por uma situação difícil. E ele começou a ser apedrejado. Mas de repente, igreja, ele fixa os olhos na onde? No céu. Ele fixou os olhos no lugar exato, na coisa certa. E aquele mesmo versículo que a gente leu aqui, já para encerrar, não precisa nem voltar lá. O 17 e o 18 diz: não atentando nós para as coisas que se vê, mas a gente fica atento, fixado com os nossos olhos nas coisas que não se pode ver. Ou seja, a gente olha para a eternidade. A gente olha o autor e consumador da nossa, Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Fixe os seus olhos agora. Fixe os teus olhos espirituais agora na eternidade, na glória que está para ser revelada para você. Sim, igreja, Deus vai operar ao seu favor. Deus vai se levantar ao seu favor. Sim, em nome de Jesus. Que o poder do Espírito abra os seus olhos agora, espirituais. Que você fixe agora os seus olhos no autor consumador da sua fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que tem poder para operar, aquele que tem poder para fazer sobre a sua vida. Fixe seus olhos agora como Estevão. Sim, em nome de Jesus. Fixe seus olhos agora, igreja. A Bíblia diz que aquilo que a gente consegue ver pela fé, a gente toma posse. Veja agora, que aconteça um éfata agora nos seus olhos espirituais. E você comece a ver a realidade do Espírito, a realidade que está pronta para você nas regiões celestiais. E fixe os seus olhos nisso. Fixe os seus olhos nisso. A Bíblia diz que Abraão, ele estava dentro da tenda. Deus falou: Abraão, vem cá, sai para fora, Abraão. Olhe para o alto. Olhe para o alto e veja. Olhe e veja. Olhe e veja. Conta as estrelas se você pode. Tudo aquilo que você vê pelo Espírito, você consegue tomar posse. Veja agora com os olhos espirituais. Oh, camparamasorianda lamas. Veja agora pelo Espírito. Com Marianda la yesorianda lamas, o que terianta lamas. Assim como Eliseu orou pelo servo dele Geazi, pedindo: Deus, abra os olhos dele. Que abra os seus olhos espirituais agora. Que aconteça um éfata nos seus olhos agora do Espírito. O olhar do seu coração, o olhar espiritual é aberto dentro de você agora. Veja as promessas que Deus te falou cumprindo. Veja agora em nome de Jesus. Nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que aconteça um éfata agora nos seus sentidos espirituais. Você passe a ter visão espiritual agora em nome de Jesus. O Espírito Santo comece a abrir agora, assim como ele abriu os olhos até do inimigo. Ele abre os seus olhos agora, em nome de Jesus. E comece a ver, igreja, a realidade espiritual agora. Comece a receber agora pela fé. Já está disponível, comece a receber agora pela fé. Sim, sim, sim. Você que entrou aqui doente, veja a cura agora em nome de Jesus. Sim. Veja agora você fluindo. Veja. Veja em nome de Jesus. Veja agora a circunstância sendo cessada sobre sua vida. Veja agora em nome
nome de Jesus. Fogo se apagando agora sobre você. Veja o fogo do Espírito incendiando o seu espírito agora. Veja, veja, veja. Fechados. Se coloque de pé. Se coloque de pé agora com seus olhos fechados. Tudo aquilo que você vê no Espírito, igreja, você consegue tomar posse. Continue com seus olhos fechados. Deus está falando de visão. Eu sinto que Deus está abrindo visão de pessoas aqui. Tudo aquilo que você vê pelo Espírito você recebe pela graça de Deus, não é pela sua força. Só veja e creia, veja e creia. Assim como Abraão olhou para o céu e viu estrelas, ele tentou contar uma, duas e de repente perdeu a conta. Deus falou: é assim que você vai ser, assim é a sua descendência. Veja agora os seus filhos sendo prósperos, abençoados. Veja agora. Vocês recebam agora em nome de Jesus, da graça do Espírito. Vocês recebam dons da parte de Deus agora em nome de Jesus. O Espírito Santo ative o seu espírito agora em nome de Jesus. Que seu espírito comece a queimar agora em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me apaixonar, queimou dos outros amores, queimou dos outros amores. Rabaçou que teria palamasorianta la Maria. Pelo Espírito aqui, igreja, um lençol sobre essa igreja. E dentro desse lençol tem dons do Espírito Santo para ser disponível para mim e para você. Só receba. Você que crê, só tome posse agora. Você que crê, só tome posse agora em nome de Jesus. Que fez eu me apaixonar, todos os outros amores.
responsável. Você é responsável pela chama do Espírito ser espalhada por essas nações. Você é responsável pela chama do Espírito. Deus vai usar você para levar chamas de fogo sobre essas nações. Você é responsável. Oh, recapassorianta labarabalabalabas. Sim, somente você que quer ser você. Levante suas mãos e receba isso no seu espírito. Você é responsável. Você vai levar a chama do Espírito nas nações. Você vai levar a chama do Espírito nas nações. Oh, caparacatarabalabas. Irresponsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Oh, paramalabalabas, chega paramalabalabas, eca paramalabalabas, eca paracatarabalabas, sim, paramalabalabas, fogo em teus olhos, eu me apaixonar, todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Chama aí, chama, chama. Sim, e pode. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, Deus está levantando pessoas responsáveis. Deus está levantando pessoas responsáveis para espalhar a chama do Espírito. Deus está levantando pessoas responsáveis. Responsáveis. Oh, camaramassorianda labas. Tenha fome, tenha sede, você que está aqui nesse ambiente. Tenha fome, tenha sede, você que está aqui nesse ambiente. A glória de Deus pode tocar você agora. Camaramassokieterianta lamas. Ombandaramas, quetere paramalabas. Sim, Espírito. Sim, Espírito. Em nome de Jesus. Cambaramas. So camparamas. Rianda lamas, so que teriam palamas, orienta. Glória de Deus. Sim. O reino do Espírito está aberto aqui, igreja. Receba. Receba. Receba, receba, segura, receba. Receba. Comparamas orienta lamas. Oh, recapas. Está num culto sobrenatural. Oh, recapas orienta lamas. Receba, receba. Receba. Você que tem fome agora no seu espírito, levante suas duas mãos pro alto agora. Levante suas duas mãos pro alto agora.
Você que tem fome no Espírito, receba mais. Receba, receba, receba. Receba agora em nome de Jesus. Receba, receba. Em nome de Jesus, receba no seu Espírito. Mais, mais. Touch, mais. Receba no seu Espírito. Em nome de Jesus. Oh, obrigado, Jesus. Receba essa unção fresca do alto. Receba. Receba no seu espírito. Receba agora em nome de Jesus. Receba essa unção fresca. Os obreiros aí no fundo saibam que vocês são responsáveis pela chama do Espírito. Deus está queimando o Espírito de vocês hoje. Camparamasorianta lamas. Orianda labara quianta lamas, orienta lamas. Orianda labas, oriam para calabas. Orianda labas. Adore um pouco. Adore, adore, adore. Camparabas, orienta lamas. Decapas, orienta. Tem uma Shekinah, igreja, tem um poder divino aqui hoje. Receba no seu espírito. Receba no seu espírito. Talvez você pense que alguém vai tocar em você. Não, o Espírito Santo está tocando você agora. Ele te restaura de dentro para fora. É a sua sede. É a sua fome. Sobre nós não conseguimos. Sim, sim. Orianda lavas. Sim, Jesus, obrigado. Obrigado, Jesus. Você que pode, repete assim, igreja. Senhor Jesus, fala assim, obrigado. Fala assim, eu creio que eu estou completamente cheia. Fala assim, cheia. Fala assim, cheia. Fala assim, cheia do teu Espírito. Fala assim, obrigado, Jesus. Aplaude Jesus, amém, igreja? Aplaude Jesus. Vocês que puderem, acende.